no ano 30 a 31 aconteceu o apedrejamento de Estevão, o discípulo Estevão, e Paulo estava lá. E parece que esse apedrejamento de Estevão já começou a marcar a vida do apóstolo Paulo. Ele estava presente, ele consentiu com a morte dele, e Paulo perseguia todos os cristãos que estavam aparecendo, os novos seguidores dessa seita chamada cristianismo, os seguidores de Jesus. Ele era ferrenho em perseguir todos os cristãos. E provavelmente por volta do ano 31, Paulo consegue uma permissão para ir até Damasco e prender todos os cristãos que estavam ali. Acontece que no meio do caminho para Damasco, Jesus interveio na história. E é isso que acontece no caminho de Damasco, quando Jesus o encontra e transforma a sua vida. Paulo passa de um dos mais ferrenhos perseguidores da igreja a um dos maiores missionários e plantadores de igrejas de que já ouvimos falar. Poderíamos dizer que Paulo é um homem de 3 mundos e um tombo de cavalo. Não estou falando literalmente, mas aquela formação fantástica que Paulo tinha de um mundo judeu, grego e romano precisava ser transformada por Jesus Cristo. Depois dessa experiência atordoadora que chegou a cegar Saulo, ele fica por uns dias ali até que foi batizado por Ananias. E aí, Saulo, na verdade, ele nem muda de nome, né? Essa é uma confusão que existe de que Saulo teria mudado o nome para Paulo. Mas o texto diz que Saulo, também chamado Paulo. Então, provavelmente o que nós temos aqui é que Saulo é o nome em aramaico e Paulo é o nome latim dele, né? Mais ou menos como John e João, James e Tiago, é a tradução do nome. Então, Paulo, que agora tinha recém-convertido, começa a pregar o evangelho, mas ele não foi muito bem recebido, não. As pessoas meio que desconfiaram dele, ele perseguia os cristãos, como é que agora ele está pregando o evangelho? E ele acabou tendo que fugir da cidade de Damasco, escondido dentro de um cesto, para você ver como Paulo não foi muito bem recebido nesse começo da jornada dele. E logo depois que ele foge de Damasco, ele resolve então ir para Jerusalém, conhecer os apóstolos, conhecer os discípulos. Mas parece que essa viagem não foi muito boa, ele não foi muito bem recebido ali em Jerusalém, não. Então, ele vai ficar meio que recluso nas sombras por cerca de 13 anos. Paulo vai reaparecer no livro de Atos somente alguns anos mais tarde, quando Barnabé o busca em Tarso e o leva até Antioquia, onde passam um ano ensinando. Aos Gálatas, Paulo afirma que 14 anos depois da primeira visita a Jerusalém é que ele sobe novamente para lá. Ele ficou um bom tempo no banco de reservas na sua cidade em Tarso. Isso nos ensina que os processos de Deus na vida de um líder geralmente não são tão rápidos assim. O amadurecimento precisa acontecer e às vezes isso implica ficar em segundo plano por um bom tempo. As coisas no reino de Deus acontecem de acordo com o calendário divino e não pela nossa agenda. Ora viva! Sejam todos bem-vindos para mais um espaço de estudo da lição da Escola Sabatina. É um prazer enorme saber que você está aí do outro lado a nos acompanhar. Nós levaremos até assim o resumo da lição da Escola Sabatina. Portanto, fique aí do nosso lado. É o convite extensivo também para os teus amigos. Nós, a semana passada, falamos da lição número 3 e a lição número 3 levou-nos a ler o livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 4, onde nós tratamos da problemática dentro da própria igreja e viajamos, falamos de muita coisa boa. Esta lição número 4 vai nos levar a um tema muito aliciante. Fique ali porque nós vamos falar do Apocalipse 4, que tem o seu tema. Ele diz pecado na igreja. É pecado na igreja. E nós vamos aqui ler à luz de 1 de Coríntios 6, versículo 19 até 20. Vou lembrar a você que a lição não é um estudo separado da Bíblia. É um esboço retirado da Bíblia. Se você não tem o trimessário, não precisa ficar ali triste. Não. Vem aqui, entenda. Basta você apontar o texto que nós demos aqui, você pode pegar a tua Bíblia e vai estar dentro da lição. É mesmo isso. E portanto, sem mais rodeio, nós vamos fazer aqui uma pequena oração. Convido você a se curvar ali, a orar comigo, porque vamos entrar concretamente no estudo da lição. Oremos ao Senhor.
Querido e bom Deus, soberano Criador dos céus e da terra, estamos aqui para estudar a lição. Pedimos, Senhor Jesus, que nos abençoe a todos a entendermos a lição. Em nome de Jesus, amém. Bora lá. Antes que entremos concretamente no estudo da lição, nós vamos falar aqui de um assunto muito importante. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é: você já sentiu-se saciado com um desejo que você nutria em teu coração? Acompanhe neste vídeo e voltamos já já. O pecado promete que vai nos trazer satisfação, alegria, contentamento. Mas o final da história é sempre outro. Ele acaba nos escravizando e nos afastando da vida que Deus preparou para nós. O pecado, por mais que ele possa parecer atraente no primeiro momento, ele sempre irá nos destruir. Muitas pessoas têm a falsa ideia de que o que torna elas livres é fazer tudo o que elas querem, quando elas querem. E o pecado, normalmente, nos seduz exatamente dessa forma. Ele diz que a gente vai ser livre, satisfeito e contente quando a gente ceder ao seu chamado para nós. Mas a gente viver escravizado aos nossos desejos e cedendo às tentações é exatamente o oposto de liberdade. É viver em uma prisão preparada por nós mesmos, ou quando alguém cede à tentação e acaba caindo na sua armadilha. Você sabia que quando utilizamos mal os telefones, consultando vídeos, imagens de pornografia, estamos a abrir porta para demônios entrar em nossas próprias casas? Acompanha este vídeo e voltamos já já. Meu canal, sabe qual é a razão de vermos atualmente muitos cristãos vivendo desanimados, vivendo uma vida espiritual fracassada? É a pornografia. Muitos estão presos na pornografia, muitos não conseguem se libertar desse vício e acabam até mesmo tendo a sua fé enfraquecida. A pornografia, meus amigos, meus irmãos, é um vício que precisa de tratamento, é uma prática que afeta a vida da pessoa, afeta a vida emocional, afeta o físico, mas principalmente o espiritual. Certa vez eu fui orar pela vida de um jovem, ele imediatamente ficou possesso, um demônio terrível, na frente dos seus familiares, um endemoniamento muito feio. Aquele jovem vomitou bastante. E sempre quando nós vamos expulsar um demônio, é importante descobrirmos qual foi a porta de entrada que esse demônio teve na vida da pessoa. Afinal, a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. E ali, enquanto investigávamos, nós descobrimos que o demônio entrou, sabe como? Através da internet. Através da internet acessada pelo celular daquele jovem. O demônio falava ali pela boca daquele jovem. Foi até uma situação constrangedora, porque aquilo aconteceu na frente da sua família. Não tivemos como evitar aquele endemoniamento. Geralmente nós fazemos isso, essas ministrações de libertação, de maneira ali mais reservada. Mas aquilo aconteceu na frente de todos. E o próprio demônio dizia que ele tinha entrado pela pornografia, se tratava de um jovem preso pela pornografia. Aquele menino se masturbava cerca de 3 vezes por dia. E hoje em dia as pessoas acham que isso é normal. Existem muitas pessoas que inclusive acabam até mesmo incentivando tal prática, mas as pessoas desconhecem os motivos espirituais, o mundo espiritual que está por trás disso. Então, sempre vai existir um demônio atuando na vida de quem se entrega a essa prática. Meu amigo, você é cristão? Você professa uma religião? Você sabia quais são as implicações no mundo das trevas que tem sobre a imoralidade sexual? Acompanha esta matéria que preparamos para si. Vivemos em uma geração em que as pessoas têm pouco ou nenhum controle sobre a sua mente, onde na maioria das vezes elas agem por instinto, apenas para satisfazer as vontades do seu coração. Vivemos em um mundo dominado pelos pensamentos e desejos impuros, que vão totalmente contra a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 15 está escrito: O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. Nós não podemos ler o que se passa na mente das pessoas, mas basta olhar para suas atitudes para termos uma ideia do que elas andam pensando.
E a tendência é que essa situação piore ainda mais daqui em diante. E é a Bíblia quem garante isso. Veja o que está escrito. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Olha isso, irmãos, e diante disso fica a pergunta: como está a sua mente? Os pensamentos impuros têm te dominado e te afastado da presença de Deus? Se sim, tome muito cuidado, pois a consequência disso pode ser destruidora, já que o preço do pecado é a morte. Você já teve algum pensamento intrusivo e até blasfemo contra Deus? E depois você ficou se perguntando de onde esse pensamento veio? Talvez tenha sido enquanto você fazia uma tarefa comum da sua rotina e esse pensamento veio diretamente à sua mente. Ou talvez enquanto você lia a Bíblia, enquanto você dirigia, e pensamentos vieram à sua mente. Coisas que antes não estavam lá e de repente vieram te assolando de alguma forma. O que é isso? O que isso significa? Como que nós podemos vencer esse tipo de pensamento? Hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. Convido você agora a mergulhar comigo no versuário da lição. O versuário da lição diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Será que vocês não sabem que foram comprados com um preço valioso? Será que vocês não sabem que vocês não pertencem mais a vocês mesmos, mas pertencem a Deus? Portanto, cuidem bem do vosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Encontramos essas palavras em 1 Coríntios 6, versículo 19 até 20. Para comigo para analisar o seguinte: o cérebro é capaz de processar milhões de pensamentos, mas ela também é capaz de receber um conjunto de informações. Estas informações podem contribuir para o fortalecimento espiritual ou para a degradação espiritual. É isso que o apóstolo Paulo nos faz analisar aqui. Quais são as coisas que você tem nutrido na tua mente? Porque lembra-se, tudo aquilo que você se alimenta fortalece o teu caráter. Portanto, a Bíblia, à luz da lição, nos diz o seguinte: vemos esses princípios se desenrolarem-se na igreja de Corinto. Esta semana, o apóstolo Paulo vai tratar do assunto da imoralidade sexual. O que você acha sobre a imoralidade sexual? Vamos abrir a lição de domingo. A lição de domingo, ele tem como seguinte tema: a incoerência entre a fé e a prática. Será que existe uma incoerência entre a fé e a prática? Existem cristãos que dizem assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, pois as suas ações reprovam as suas palavras. Jesus Cristo viveu mais tempo mostrando às pessoas e não falando, e as suas práticas foram um exemplo de vida. Lembra-se? Jesus veio a esse mundo com um objetivo: revelar o caráter de Deus manchado pelo pecado. E o apóstolo Paulo, ao escrever essas cartas, ele desafia o tempo, passando 4.000 anos, chegando até a nós. Mas que lição ele quer trazer a nós? É isso que ele diz assim. Vamos ler um pouquinho a introdução da lição de domingo e percebermos o que ele diz. Diz assim: ao longo da história cristã, teólogos, pastores e membros da igreja tentaram compreender o Novo Testamento. E, à luz desse contexto, a igreja deve ser... Ficamos admirados, por exemplo, com a igreja retratada em Atos, mas rapidamente perdemos de vista um aspecto importante. Pessoas são problemáticas. Logo também podemos ler
o Novo Testamento para descobrir como uma igreja não deve ser problemática. E isso encontramos nas cartas de apóstolo Paulo. Quando estamos a falar de igrejas problemáticas, o que nos dá a entender? Não são só aquelas igrejas onde há muitos conflitos no aspecto de liderança. Não. Irmãos a lutarem por causa de cargos. Irmãos a se combaterem porque são muito antigos, não devem ser retirados dos cargos. Há aquelas igrejas em que os irmãos são fundadores da própria igreja. E toda a família daqueles irmãos que são fundadores devem ter cargos dentro da própria igreja. Existem muitos aspectos a lidar com a questão da problemática. Só que a problemática levantada aqui pelo apóstolo Paulo é a questão da sexualidade. Vamos entender antes de entrar na lição. A história sempre nos mostrou que o povo de Israel foi vencido por causa desse pecado da sexualidade. Lembra-se? Quando o povo de Israel estava saindo da travessia do deserto, passando pelo Rio Jordão, era um momento que se chamava de santificação. O povo precisava se santificar, não é? Para entrar na Terra Prometida. Mas sabe o que fez com que o povo não entrasse na Terra Prometida? Você não sabe. Deixa eu lhe dizer o seguinte. Ali a Bíblia retrata que o povo envolveu-se no pecado da sexualidade com as mulheres dos nicolaítas. Como é que foi isso, irmão Samuel? Vou explicar para você. Moisés estava preocupado com os negócios da travessia do povo de Israel e chamou o povo a uma santificação. Só que Satanás percebeu que o povo não poderia ser enganado com a questão do sábado. Entretanto, ele levanta um profeta. E este profeta foi convidado a estar perante um rei. E o rei disse assim ao profeta: olha, eu vou te dar dinheiro. Leva o povo de Israel a se perverter em pecado. O profeta disse: olha, eu não posso amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Há uma lição aqui. Satanás não pode te amaldiçoar se você é abençoado por Deus. Só que isso também é o contrário. Deus não pode abençoar pessoas que são instrumentos de Satanás. Não. Entretanto, o que aconteceu ali? O povo se misturou com os nicolaítas. Os israelitas se envolveram sexualmente com os nicolaítas lá no vale de Sequim. E Deus, quando viu esta prática que ele havia proibido ao povo de Israel, mandou uma praga no meio do povo de Israel. Muita gente morreu pelo pecado da sexualidade. Havia um homem chamado Finéias. Finéias foi um homem descendente da tribo dos levitas. Este homem, ao se aperceber desta imoralidade, pegou uma lança e entrou na tenda da pessoa que iniciou a imoralidade sexual. Encontrou este homem deitado por cima de uma mulher com envolvência sexual. Ele pegou uma lança e atravessou nos dois, e os dois morreram ali. E Deus, ao ver o ato de Finéias, o zelo que ele tinha com as causas do Senhor, fez com que a praga cessasse. Você agora consegue entender como é que Deus lida com esse pecado? Como é que esse pecado é tão ofensivo para Deus? E você se pergunta, por que esse pecado é tão ofensivo a Deus? Porque ele destrói a vida das pessoas que Deus ama. O pecado sexual cria ruptura dentro do casamento, faz com que casais se separam e filhos sofrem por causa do pecado da sexualidade. Você não entendeu? Sansão perdeu por causa do pecado da sexualidade. Salomão perdeu por causa do pecado da sexualidade. Davi perdeu por causa do pecado da sexualidade. O povo de Israel, no momento que iria cruzar a terra prometida, não entraram por causa do pecado da sexualidade. Agora conseguimos entender por que o apóstolo Paulo traz esse assunto para nós. É porque nós estamos acometidos também com o pecado da
imoralidade sexual. Então agora conseguimos notar como é que você vai na igreja, vê irmãs vestidas em roupas indecentes. Os decotes, os seios estão acentuados a mostrar os decotes. Os irmãos não conseguem olhar pela irmã. Por quê? Porque ela está mal vestida. Você vai para a igreja para adorar a Deus? Ou você vai para a igreja para mostrar os seus decotes sensuais? Há irmãs que vestem-se em trajes indecentes, têm um corpo muito chamativo e ficam a vestir roupas indecentes que mostram as curvas do seu corpo, mostram a sensualidade, promovendo a sua própria imagem, e dizem assim: não, se eu for vestir como a irmã Ellen White, eu não vou conseguir um marido, eu já estou a passar dos 30 anos, já tenho 20 e poucos anos, como é que eu vou casar? Então eu devo vestir aquelas roupas muito apertadinhas para os irmãos verem o contorno do meu corpo, assim eu consigo atraí-los e eles conseguem me conquistar. Há um perigo aqui, minha jovem, presta atenção, olha aqui, quando você atrai um jovem quando o jovem é atraído a ti por causa do teu corpo, você até pode ter um corpo bonito. É normal ter um corpo bonito, não estamos aqui a criticar que você tem um corpo bonito, é bom. As coisas boas são coisas boas, mas como você usa o teu corpo é um perigo. Porque quando o homem é atraído pelos contornos do teu corpo, este homem foi atraído por uma coisa errada. Quando você estiver dentro de casa, depois de casar, ele vai satisfazer-se com teu corpo e depois vai procurar, não é, outras mulheres, não é, para continuar a se satisfazer. Porque a mulher tem um tempo de validade, ela depois murcha, aquele corpo todo depois com a velhice vai. E então, se ele foi atraído pelo corpo, né, ele não vai ter o caráter de Deus ali. Porque quando ele é atraído pelo teu caráter, não é diferente. O grande problema que nós temos é que nós estamos a consumir muito a mídia. E a mídia tem nos mostrado diferentes tipos de vestuários, não é? E esses tipos de vestuários infiltraram-se dentro da igreja. E portanto você pode se perguntar ali: não, mas irmão Samuel, essa mensagem está sendo muito dura. Você está olhando demais para as pessoas? Não. Aqui há um problema que nós precisamos entender. Nós somos um povo separado. E por sermos um povo separado, nós somos chamados a viver um reavivamento e reforma. O reavivamento e reforma tem a ver com a forma de comportamento, vestuário, alimentação e muito mais. Se você não está cuidando da forma como você veste, as pessoas que vão ser, que olham para o teu corpo e se sentem atraídos, e essas pessoas caem pela masturbação ao imaginarem o teu corpo, essas pessoas vão perder o reino dos céus. E quem será o culpado? Você será o culpado por essas pessoas se perderem. Por quê? Porque você levou essas pessoas ao pecado. Percebes a dimensão dessa atitude? O conselho da Bíblia é que você seja uma pessoa separada. Deus não vai dar o certo dele para você que é errado, para você estragar o certo dele. Isso vale ao contrário. Deus também não vai dar uma pessoa errada para estragar você, que se manteve firme dentro dos princípios santos. Há mamás que dizem assim: não, mas é cedo para minha filha casar. Tudo bem, é cedo para casar, mas você não sabe que ele anda a se encontrar de noite com o namorado, em apertos, em beijos e até em práticas sexuais. Há meninas que sobem no altar já grávidas, casam já grávidas e não sabem que acabam de acarretar maldições dentro dos seus próprios casamentos.
Quando nós construímos, quando nós começamos a normalizar o pecado, nós vamos herdar uma igreja no futuro, onde os futuros líderes vão ser líderes não comprometidos com o zelo e a santificação da mensagem. Que igreja nós estamos a querer para o futuro? Vamos ler um pouquinho mais o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo diz assim: a expressão mulher do seu próprio pai, em 1 Coríntios 5, versículo 1, sugere uma relação incestuosa entre um homem e sua madrasta. Esta lição quer nos mostrar o seguinte: há uma confusão dentro da própria igreja. E a confusão chama-se imoralidade sexual, a degradação dos valores religiosos. Onde o jovem tem um talento, canta muito bem. As mulheres, as miúdas são atraídas para ele. Ao invés de ele ser um mensageiro de Deus, ele usa o seu talento para abusar sexualmente as irmãs na igreja. Namora com uma menina, 6 meses depois diz que não sinto nada por ti, e rompe o namoro e vai namorar com a amiga da sua ex-namorada. Depois de namorar com ela, usa ela, 6 meses depois diz que não sinto mais nada e parte para uma outra. Ele gira para todas as miúdas na igreja. E as miúdas aceitam por quê? Porque normalmente as mulheres gostam de assumir relacionamento com o homem que todo mundo vê na igreja. A figura mais proeminente na igreja. O irmão que é diretor da escola sabatina, ele tem um bom linguajar. Ele dirige bem a escola sabatina, ele canta muito bem. Quando pega o microfone, as meninas são atraídas. Então, se eu tiver com ele, é um triunfo. Só que este homem, ele abusa sexualmente. E a mulher fica sem moral, quando ele diz não te quero, fica sem moral para voltar para a igreja, porque ela se sente usada. E qual é o resultado disso? Ela diz que não. Na igreja, os jovens não são responsáveis, vão para o mundo. E ela acaba por se encontrar com um nagrelha. E o que este nagrelha faz? É um aventureiro, vai te usando, vai te esgotando. Quando ela palpar o teu corpo esgotar, ele vai te deixar, vai dizer que não quer mais nada. Resultado, o tempo passou. Você passou da casa dos 20 e está na casa dos 30 e pouco. Na casa dos 30 e pouco, você agora quer um lar. Em casa, os pais fazem pressão para você sair de casa, porque eles já estão em uma idade avançada, eles precisam agora alimentar as crianças, você precisa ter um lar, mas você não consegue marido nem no mundo, nem na igreja. Por que você não consegue marido na igreja? Porque na igreja os moços conversam, a fulana, já utilizei a fulana. E ninguém quer utilizar uma mulher que os outros já utilizaram. Vai se sentir mal. Imagine levar no altar uma mulher que os amigos já utilizaram. É ridículo. Você vai levar para casa os amigos da mulher que eles já utilizaram e eles vão conversar. Ao olharem para a tua mulher, vão lembrar da situação. Olha, fulana, já usei. É ridículo. Nenhum homem aceita isso. Consequências. O mundo rejeitou-te e a igreja também rejeitou-te. Percebe o perigo que está aí? Este é o perigo. E na maioria dos casos, quando você vê que o mundo já te rejeitou, agora você começa a pegar aqueles vestidos compridos que você rejeitou, começa agora a utilizar o vestido comprido para tentar mostrar decência, mas só que eles já sabem que você foi uma mulher utilizada. E você vai tentar simular um comportamento de santidade, andar com Bíblia debaixo do braço, vestir roupas altas, fazer orações longas na igreja, mostrar muita santidade para atrair um Samuel. Só que, lembra-se, Deus não vai te dar o certo dele para você estragar. Porque aquele Samuel também ficou orando dentro da igreja durante muito tempo para Deus lhe dar a mulher certa. Esse é o grande dilema que nós vivemos. Então, meu conselho aqui é: o pecado sexual tem raízes muito profundas. Você, mãe que está me ouvindo, chega de dizer a minha filha ainda é miúda para casar. Você acha que é miúda, é muito cedo para casar, mas ela já começa a fazer coisas muito mais avançadas que ela não deveria fazer porque é muito cedo. Como, por exemplo, ela já se envolve em sexualidade,
já beija a boca do namorado, o namorado já acaricia os seios, o traseiro, e ela já vai para a casa do namorado, vê um cinema, é acariciada, já faz coisas de adulto. Então, se ela já faz coisa de adulto, por que é cedo para casar? Pecado da sexualidade. Vamos refletir num outro caso. Falamos aqui do lado das mulheres. Que tal falar aqui do lado dos homens? Você que canta muito bem na igreja, presta muito bem atenção. Quando Deus te deu um talento para ministrar o evangelho na igreja e você usa esse talento para usar as mulheres, saiba que você está sendo um instrumento de Satanás. Talvez você não reconheça a dimensão dos das consequências desse ato. Vou lhe contar uma história. Davi foi um rei, foi um homem bastante talentoso e ele utilizou os seus talentos para seduzir mulheres. Até chegou a seduzir a mulher do seu próprio amigo. Consequências. Depois que essa mulher ficou grávida, posteriormente os filhos começaram a perseguir para matar o próprio pai, porque queriam se envolver com a mulher do próprio pai, que era Davi. A mulher do pai, o seu pai era Davi. Os filhos queriam perseguir o pai Davi, matar o pai Davi para ficar com as mulheres dele. A própria filha de Davi foi violada pelo seu próprio irmão. Você consegue ver as raízes da imoralidade sexual? Hoje você está a usar as filhas dos outros. Amanhã as tuas próprias filhas vão ser utilizadas torta à direita e ninguém vai querer casar com elas. Que você vai meter a mão na cabeça, tuas filhas com idade muito avançada e ninguém quer casar com elas. Você vai lembrar como é que você fez sofrer a filha dos outros, utilizando elas como instrumento, fazendo elas como objetos, praticando sexualidade com elas e não assumindo elas. Só que há raízes muito mais profundas, você pode perder a eternidade. E isso é algo muito sério. Tudo que vivemos na vida é passageiro. Assuntos de eternidade são assuntos muito sérios, porque são assuntos de vida ou morte eterna. Você quer viver eternamente? O conselho que eu vou lhe dar é: preste muito bem atenção. Não siga as ilusões do mundo. O mundo diz que você é ultrapassado, pode fazer sexo. Hoje em dia é normal você praticar o sexo. Hoje em dia diz: você é homem, não funciona. Tem que usar primeiro. Você está namorando com ela há 3 meses. Pai, pede já, você tem que ver se o motor funciona ou não. Se deita apenas, se envolve com ela. E você cai nesse pecado. Só que você não sabe que estás a acarretar maldições. Mas é normal, os homens fazem isso, eu não costumo ver nenhuma consequência, nada. Estás aqui a me dar medo. Vou te dizer uma coisa. Só porque a terra não se abre, não há terremoto e a terra não te engole, como no livro de Números, onde a terra abria, eles entravam imediato, não significa que você não está a acumular as maldições na tua vida. Quando você pega a menina da igreja e vai com ela e se fecha, diz: não, vou te levar em casa, vai almoçar no meu quarto. Mete um clima romântico, uma música da igreja, silenciosa, um almoço, depois apaga a luz, venha um filme da igreja, cai a noite, vocês ficam namorando e você usa ela sexualmente. Saiba, você está cometendo um pecado. Você está cometendo um pecado. Consequências: o coral não consegue cantar bem, porque você é um membro que pratica sexualidade lá e você tem um pecado acariciado. Consequências: dentro da própria igreja, estamos a orar muito, estamos a fazer muita coisa, mas nada está a funcionar, porque você é o anátema, estás aí a comer as miúdas, não é todas as miúdas, você já girou ali, não é? E as coisas não correm bem. Você é alguém que está a impedir o progresso da mensagem do Senhor? Você vai levantar a fúria do Senhor? Você não tem medo dessas coisas? Não! Isso é muito sério. O pecado da sexualidade tem consequências muito sérias. Vamos só ler na lição de terça-feira o que ele diz. Lidando com os escândalos. Como lidar com os escândalos? Ele está a dizer assim:
lidar com questões de sexualidade é sempre difícil. Foi assim para Paulo e é para nós também hoje. Nessas situações, precisamos ser fiéis às Escrituras e tratar o assunto com oração, amor. Nunca devemos esquecer que é objetivo de restauração. Então aqui, irmão, nós podemos perceber alguma coisa. Esses escândalos causados aí na igreja, quando o irmão comete pecado de adultério, nós queremos torta à direita espalhar a vida do irmão. Não é correto. Quem entre nós não peca, que atire a primeira pedra. Aqui vamos caminhar para um outro ângulo. Vamos falar daqueles irmãos que são especialistas na igreja em revelar o pecado dos outros. Eles se sentem bem. São os primeiros aí queixando o pastor. A irmã fulana, então adulteraram, A irmã está grávida. E são esses a instigar o pastor para meter atrás. Se o pastor não coloca atrás, começa a ver. É família dele, tem bom dízimo. É família do... O pai dele tem bom emprego, dá muito dízimo. Por isso é que não lhe põe atrás. São escândalos. Estamos a promover o mal, incentivando o mal dentro da igreja. Olhemos os erros dos irmãos com amor. Saiba, o juiz é Deus, não somos nós. Jesus pegou e sentou-se no chão e começou a escrever. Sempre que Jesus utiliza a sua mão para escrever na terra, está a fazer uma sentença. Lembra? Em Êxodo, ele escreveu as leis dos 10 mandamentos com as suas próprias mãos. Na corte de Babilônia, ele escreveu a sentença com as suas próprias mãos. Ele sentenciou os acusadores com a sua própria mão. Quem entre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só que isto não deve servir de incentivo para as pessoas que cometem imoralidade sexual. Não deve servir de incentivo. Mas a Bíblia nos ensina a sermos duros com essa situação. É punir os irmãos que praticam incentivo à imoralidade dentro da igreja. Nós queremos ter uma igreja que as meninas se assumem como virgem. Somos virgens. Isso é muito bom. Os irmãos sentem aquele prazer, aquela vontade de dizer não. Eu não vou escolher irmãs ou mulheres da escola, do mundo, lá fora, da balada. Não. Eu vou escolher as mulheres da minha igreja, porque elas são virgens. Qual é o prazer que você sente quando você pega a mulher e sente que és o primeiro a utilizar a jovem? O homem tem isso como um ato de muito orgulho. Você, mulher, não sabe disso, mas o homem tem isso como um ato de muito orgulho. Por isso é que os nossos pais sempre foram cuidadosos com essa questão. Eles preferiam ir nas famílias mais conservadoras, pegar as filhas dos seus amigos, cuja família é muito zelosa, pegar a filha para dar no filho. Por quê? Porque eles vejam aquilo como um ato sagrado. É sagrado, o sagrado matrimônio. E ali, os pais, as mães colocam um lençol branco na cama porque significa pureza. Vão se envolver pela primeira vez. Isso gera o quê? Isso gera bênção. Você não sabia disso? Saiba que quando Adão foi criado, foi a primeira pessoa a utilizar a Eva. A Eva conheceu seu primeiro homem, Adão. E você pode me dizer, não existiam mais outras pessoas. E eu posso te dizer, isso mostra que Deus criou só um Adão para uma Eva e uma Eva para um Adão. Quando você busca se satisfazer muito com mulher, você se torna viciado. Saiba, a ciência diz que, neste caso, há mais probabilidade de você se tornar homossexual. Por quê? Porque você depois chega a um nível que já não consegue se satisfazer com o corpo da mulher e agora vai tentar buscar outros prazeres e você se torna homossexual. Você consegue ver o perigo que está por trás disso? Entretanto, siga o conselho bíblico. E você que é líder da igreja que está me ouvindo, saiba uma coisa. Devemos ser duro e disciplinar. Irmão Samuel, estás a ser muito duro. Não, vamos ler um parágrafo.
Diz assim, em 1 de Coríntios, Paulo deixou claro que os escândalos sexuais exigem disciplina eclesiástica. Ele disse que o homem incestuoso deveria ser removido da igreja, julgado, entregue a Satanás. Essa expressão entregue a Satanás não é que nós como igreja pegamos, lhe demos um bico da bunda e lhe jogamos no inferno. Não. É que as suas próprias ações causam um escândalo para o corpo de Cristo. A Bíblia diz no verso A que vocês já não são, o vosso corpo já não pertence a vocês, pertence a Cristo. E então este irmão está a causar um escândalo ao corpo de Cristo. Por quê? Porque ele pertence ao mundo das trevas. Ele é um agente influenciado por Satanás para causar imoralidade e fazer com que o pagão comece a acusar a própria igreja, olha para o corpo de Cristo. Eles não conseguem ser um exemplo, eu vou lá fazer o quê? E então devemos disciplinar, corrigir, para que ele caia em Atos 3, versículo 9. Arrepende-te, lembra-te onde caíste, confessa o teu pecado e abandona. O Atos deixa claro isso. Este é um comportamento que a Bíblia reprova. Muitos irmãos na igreja, muitos líderes, muitos pastores não conseguem sancionar jovens nessa posição porque eles têm pais com muita influência, com muita posse financeira. Este é um erro muito grande. Muitos pais que também estão envolvidos em moralidade sexual não são retirados da igreja porque eles têm posse financeira. Não olhemos no dízimo, não olhemos nessa posição. Por quê? A igreja sempre se manteve, Deus sempre vai conduzir essa igreja. Ela é uma igreja que nasce dentro do plano profético da Bíblia, é a única igreja e Deus vai conduzir essa igreja até o final. Não se preocupa com questões de dízimo. Se você é pastor, remova-o, disciplina-o, corrija ele, para que ele perceba que não pode ser um elemento que causa instabilidade na igreja. Correto? Essa dureza vai fazer com que ele caia em si e reflita. Muitos, quando são corrigidos eclesiasticamente, se revoltam contra a liderança da igreja. Isso é um outro aspecto que gostaríamos de falar aqui. Falam que a igreja foi dura demais. Falam que os irmãos não trataram muito bem ela. E muitos acabam por virar as costas da própria igreja. Saiba, meu irmão, que Deus é um Deus de decência e de ordem. Se Deus corrigiu as pessoas que cometeram a imoralidade sexual e em um dia só morreram, pereceram milhões de pessoas, o que você acha que ele está... quando ele olha para o teu pecado, o que ele sente? Vamos ler mais um trecho aqui da Bíblia e eu convido a te chegar mais perto. A Bíblia diz assim: esse tal seja entregue a Satanás, conforme já dissemos, e diz mais, quem rejeita e viver sob a proteção de Deus, quem rejeita de viver sobre a proteção de Deus e sobre a sua obediência, deve ser entregue a Satanás. Negar a Deus, você está dizendo que eu não me revejo na autoridade divina. E se você não se revê na autoridade divina, você se revê na autoridade de Satanás. O mundo sempre buscou a satisfação dos desejos carnais. E os desejos carnais lutam contra os desejos espirituais. Há um conflito dentro do nosso coração entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Percebe muito bem assim. Diz assim, que ele olhe o fruto das próprias escolhas e perceba que as suas ações foram para lhe destruir e trouxeram consequências para a própria igreja. Lembra-se? Você é casado, você dá tudo na tua esposa, dinheiro, luxo, comida, em casa não falta nada. Mas de contrapartida, o teu próprio carro é um hotel onde você se deita com mulheres, colegas do trabalho, as irmãs, as jovens da igreja, as meninas. Você dá ensaio, depois pega elas para levar para casa e se envolve sexualmente com elas no carro. O teu carro virou um hotel de prostituição.
Sabe o que acontece? Isso é isto que a lição está a falar aqui. O pecado sexual tem implicações muito grandes. Tem implicações muito grandes. E ele continua dizendo: não se associem com essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, nem mesmo comam alguma coisa com alguém que pratique essas ações imorais de sexual. A convivência com pessoas com más comportamento corroem os bons princípios, corrompe os bons princípios. Meu jovem, a Bíblia, irmã Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, diz assim: não deixemos os nossos filhos a se envolverem com crianças cujos pais não tiveram zelo com as coisas de Deus. Essas crianças mais educadas, elas vão corromper e desviar os princípios bons dos nossos filhos. Não é que nós estamos a ser muito duros, não é isso. Saiba que Deus, quando chamou o povo no Antigo Testamento, ele dizia os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quando ele estava a dizer os filhos de Deus, não são anjos que desceram dos céus e se envolveram com os humanos, não. São os homens, as famílias diferentes que tinham a patente na mente, santidade, povo separado, povo escolhido. Os filhos dos homens são retratados como os filhos cujos pais não deram educação dentro do princípio da igreja. Há um perigo ali. Você está construindo a tua família para a eternidade, ou você dá tudo nos teus filhos, telefones, dinheiro, mas não controla? O que o teu filho vê no telefone? O que a tua filha vê no telefone? O que ela tem no telefone? Não, talvez não poderíamos perguntar assim. A tua mulher, se pegar o teu telefone e colocar a senha e entrar e visualizar as coisas, será que ela não vai apanhar um ataque cardíaco e morrer na hora? Ou se você próprio pegar de segredo o telefone da tua mulher e visualizar algumas coisas ali, você não vai apanhar ataque cardíaco? Essa é a pergunta que deveríamos fazer. A imoralidade sexual, os desejos sexuais têm... quando estamos a falar disso, da imoralidade sexual, elas abrem porta para o mundo obscuro. Percebe? Há um perigo muito grande nisso. E é por isso que o apóstolo Paulo retrata isso na Bíblia. Certo? Certo. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais aqui da lição. Estamos aqui na lição, vamos passar para a lição de terça-feira. A lição de terça-feira fala protegendo a identidade da igreja. Protegendo a identidade da igreja. O que ele diz assim? Em 1 Coríntios 6, versículo 1 a 11, Paulo prossegue tratando de como os cristãos devem lidar com questões que envolvem membros da igreja. O cuidado em lidar com questões que envolvem membros da igreja. Você não pode pegar as questões da igreja e promovê-las nas redes sociais. Irmão fulano se deitou com a fulana e não lhe removeram lá na igreja. Não. Expor o pecado da igreja nas redes sociais. Você não deve fazer isso. Deve ter muito cuidado para lidar com as coisas espirituais. Não seja você um acusador dos teus próprios irmãos, correto? A Bíblia também nos diz assim: o termo grego para se referir a esta questão encontrada em Coríntios 6, versículo 1, diz assim, é traduzido por questão, traduzido na nova linguagem, não é? A queixa. É um termo genérico que significa coisas. Aqui refere-se a uma questão jurídica e importante lembrar que em 1 Coríntios 6, versículo 1 até 11, não trata de crime. A autoridade dos tribunais civis para causar situações criminais. O que é que tudo isso nos diz? Está a querer dizer daquelas situações em que você pega essas situações e leva até nos campos
jurisdição de crimes civis, no tribunal. Irmão, nós devemos ter zelo e simpatia com as coisas da igreja. Não comecemos a ser nós os acusadores dos pecados de nossos próprios irmãos. Deus não te colocou para ser juiz do pecado dos teus próprios irmãos. Deus te colocou para olhar com simpatia o erro do teu irmão na igreja. Correto? Você vê um irmão que está vivendo esse pecado que estamos a falar, ora em segredo, mesmo sem ele se aperceber. Quando você orar, você está salvando a vida desse próprio irmão. Sabe por quê? Porque no mundo das trevas, a tua oração poderá impedir que os anjos malignos penetrem na mente dele e continuem a molestá-lo, induzindo ele ao pecado da sexualidade e da sensualidade. Correto? Ore a favor desse irmão que está nesse pecado e para de divulgar os pecados da igreja nas redes sociais. Correto? Olha, aqui há mais um princípio que diz assim: o fato de 1 de Coríntios 6, versículo 1 a 11, estar inserido entre duas passagens sobre imoralidade sexual, 1 de Coríntios 5, 1 a 13, e também pode sugerir que a questão de 1 de Coríntios 6, 1 também envolvia esse tema. A questão que estamos aqui a falar do pecado da sensualidade. Seja qual for o programa, Paulo se entristeceu ao ver que a igreja estava envolvida no pecado da sexualidade. Você tem se entristecido com o pecado dos outros? Ou você se intitula de ser alguém que leu todos os livros da irmã Ellen White, que é santo, és especialista em consultar os pecados dos outros? Irmão Bluetooth. Esse irmão Bluetooth, ele tem todos os links de espalhar o pecado dos outros. Ah, aquele irmão é assim, nunca lhe vi. Deixa eu te dizer alguma coisa. Há irmãos que são casados, nunca apresentaram as suas irmãs, as suas esposas na igreja. A igreja até nem sabe que eles são casados. Mas estás a fazer uma confusão. O que é que isso tem a ver com o assunto que nós estamos a falar em revelar o pecado dos outros? Isso tem tudo a ver. Por quê? Porque há irmãos que quando você olha o perigo que existe, quando você não revela a tua esposa no meio dos irmãos, um amigo teu pode conquistar a tua esposa. E tua esposa, se não for forte psicologicamente, se deita sexualmente com teu melhor amigo. De quem é a culpa? Essa aí é a questão. Depois, o próprio irmão começa a expor a situação tua na igreja. E na maioria dos casos, o irmão que não gosta de apresentar a sua esposa na igreja, a igreja não conhece que ele é casado, é porque ele tem um projeto, começar ainda a conquistar as outras miudinhas na igreja, porque eles não sabem que você é casado, para se envolver sexualmente com as miudinhas. Você é casado, por que não apresenta a tua esposa na igreja? Ah, eu não gosto de expor o meu lado. Não, isso não é expor o teu lado. Isso é mostrar para o mundo que você é um homem comprometido. E esse comprometimento teu não é só com o mundo, é também com Deus. E isso faz com que os mundos não caídos percebam que você está a vindicar o caráter de Deus. Você é um homem com caráter e não és um homem vigarista, vagabundo, que fica usando a tua própria mulher e usando as mulheres lá fora. Vamos lá entender aqui na lição de quarta-feira diz o antídoto contra a imoralidade sexual. Qual é então a cura para a imoralidade sexual? Já falamos muito de problemas, vamos falar aqui de soluções. Diz assim: embora Paulo escrevesse a outro público, o princípio pode ser aplicado também a todos os cristãos. Embora ele tivera dito isso há 3.000 anos atrás para os coríntios, o princípio aplica-se também para você e para mim. Correto? Então vamos ver quais são os princípios. Diz assim: então, o que acontecia então com a igreja de Coríntios? Por que há tantos problemas assim retratados? Diz assim:
Alguns coríntios aparentemente acreditavam por terem sido libertos pelo Evangelho, poderiam fazer qualquer coisa. Argumentavam que assim como o estômago foi feito para o alimento, o corpo também foi feito para ser saciado sexualmente. Ah não, irmão. Por que eu não posso eu sou jovem, devo buscar os prazeres da vida, devo curtir, devo viver, devo fazer. Depois vem a velhice. Quando a pessoa morre, depois vai ver que perdeu tudo. Olha, deixa eu lhe contar um segredo. Eu fui aconselhar um senhor que estava no leito da morte. O seu filho era cristão, mas o pai não era. E ele disse que eu tinha que falar com seu pai que estava muito doente. Eu fui falar com aquele homem. Eu preparei muita bagagem bíblica para falar com esse homem nos últimos instantes da sua vida. Vai se surpreender. Ao conversar com este homem, este mais velho, avançado de idade, ele disse-me assim: olha, sabe, irmão Samuel, o que mais me entristece é que eu virei um homem impotente. Estou aqui perecendo na cama e já não posso continuar a fazer o sexo com aquelas menininhas doces. Eu olhei para aquele homem e falei: isso é hilário, isso é louco. Fiz o que eu tinha que fazer, fiz a oração, não sei se ele aceitou ou não, mas eu saí dali. Irmãos, até onde vai os desejos da imoralidade sexual? Quando nós já não conseguimos mais satisfazer, não se sentimos satisfeitos, queremos continuar a buscar desejos de satisfazendo cada vez mais, nos tornamos golosos. Homens golosos que não se satisfazem mais com as suas próprias mulheres e tornam as suas próprias mulheres como prostitutas dentro de casa. Sabe por quê? Porque eles assistem filmes pornográficos, eles vejam vídeos pornográficos e querem fazer aquelas aventuras com sua própria mulher. Sexo anal é pecado. Não é higiênico, é pecado. E depois o que causa? Você já não consegue se satisfazer só com a sua própria mulher e você vai se envolver com homens iguais. Mulher vai se envolver com mulheres iguais. Consegue perceber a dimensão desse pecado? Como é que Deus permitiu que o apóstolo Paulo falasse sobre essa questão que eu julgo ser muito sensível? Porque ele lida com aspectos muito íntimos do indivíduo e do cristão. Muitos lares estão desfeitos por causa do pecado da sexualidade. Mulheres que, quando a irmã Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 25, fala sobre essa questão. Ele diz, dentro do lar, quando o casal coloca mais em frente as questões sexuais, o pecado sexual não é pecado envolver-se sexualmente com a tua esposa, não. Vocês estão casados, mas quando você é muito viciado no sexo, você perde lentamente as resistências com as coisas de Deus, porque a tua mente fica embutida dentro dos prazeres sexuais. São esses casamentos em que o homem faz com que a mulher vira escrava sexual, não respeita os limites. Vira daqui, vira! Toda hora quer fazer, não tem respeito nem limite. Quando não respeitamos os limites, nós ferimos princípios, porque nós começamos a fazer com que os nossos lares se tornem iguais aos lares mundanos. Essa questão é muito séria e presta atenção. Você vai chegar a um ponto de exigir a tua mulher para apanhar pica para o traseiro ficar mais grande, porque você quer olhar a tua mulher como olhas para aquela mulher que você olha no telefone, na internet, nas ruas, que tem traseiros muito grandes. E a tua mulher, com medo de te perder porque o homem está difícil, vai apanhar pica e ela começa a ser uma escrava sexual dentro de casa. Por que razão as meninas na igreja
muitas delas começam a vestir roupas que marcam traseiros, mostrar traseiros muito grandes, muitas vão até apanhar picas, mostrar traseiros muito grandes. Por quê? Esse comportamento é descrito na Bíblia como as filhas de Babilônia, as meretrizes, as filhas dos nicolaítas, que começaram com esse princípio e se alastrou até hoje. As filhas de Deus têm um diferencial. E esse diferencial é que nos distingue como filhas de Deus. Você quer ser filha de Deus? Não apanha pica para aumentar o traseiro, porque isso tem implicações na tua própria saúde, diz a medicina. E por isso essa questão o apóstolo Paulo trata aqui, correto? Vamos passar para a lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira diz casados e solteiros. Nós já falamos aqui sobre essa questão de casados e solteiros. Quando nós estamos a falar de casados e solteiros, estamos a nos referir naquele caso dos solteiros, sempre solteiro, solteiro, solteiro. Você está a namorar com ela, estás a namorar com ela, não vai apresentar nos pais por quê? Ela te pede, quando é que você vai me apresentar nos espera, quando é que vais me apresentar nos pais, espera. Os teus pais nunca sabem oficialmente que ela é tua namorada. Sabe por quê? Porque você quer continuar a usar ela, mas você não quer um compromisso sério com ela. E você, mulher, fica esperta. Não aceite um namoro há mais de 5, 6 anos. A irmã Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, na página 15, ela fala sobre essa questão. Ela diz assim: não é prudente que os jovens se envolvam em namoro durante muitos anos. Por quê? Porque depois o homem vai perder a vontade de te assumir e te levar para o altar. Eu conheço casos assim, já aconselhei casos assim, de meninas que namoraram durante muito tempo e o jovem depois viu uma outra jovem nova a surgir na igreja. É mais linda que a minha. Deixou ela e foi atrás da outra. Fica esperto, fica esperta. O homem deve namorar sim, mas quando está muito tempo você deve exigir sim e vai falar com o pastor da tua própria igreja. Por quê? Porque ele deve apresentar-te na família. Irmão, você está me a obrigar? Não estou a obrigar. É um princípio. Você deve mostrar que tem caráter. Você deve mostrar que é um homem de palavra, um homem não vigarista, que assume as suas responsabilidades. E quais são as suas próprias responsabilidades? É respeitar a filha do outro, porque você não gostaria que a tua irmã lhe fizessem isso no teu amigo. Se o teu amigo namorar com a tua irmã e não assumir o relacionamento, usar ela sexualmente e deixar e partir para uma outra, você continuaria a falar com teu amigo ou acharias aquilo uma ofensa? E se você não gosta disso, por que você faz isso com ela? Portanto, é desencorajar essa má prática. Preste atenção. Não vá para um relacionamento onde você está lá muito tempo e não é apresentado em casa. Depois disso, você pode ser apresentada em casa, mas o homem vive durante 5 anos sem te fazer pedido e sem partir para o casamento. Não. Por quê? Porque você é mulher, o corpo da mulher é diferente do homem. Você tem um tempo, geneticamente falando, que deve começar a dar à luz, devem vir os filhos. É projetar a vida. Quando assim não se procede, o tempo passa, ele depois vai olhar na irmã jovem, vai querer a jovem. A lição é isso. O que está a se falar aqui é isso. E por causa disso, nós temos na igreja muitos jovens a circular ali, a namorar aquelas miúdas, roda naquela, vai na outra, roda naquela, vai na outra. É um prostituto gospel. A igreja está cheia, a página da igreja, milhões de likes, vai até lá no mundo, lá fora, internacionalmente, comentam sobre a própria igreja, mas qual é a espiritualidade dos jovens lá? Deus não está preocupado com o mundo, está preocupado com a santidade. Muitos jovens não aceitam essas mensagens, porque está da bandeira, irmão, estás a falar tudo, eles vão descobrir, já não vamos conseguir lhes enganar. Não aceitam essas mensagens.
As mulheres muito liberais não aceitam essa mensagem. Não, você é radical, é extremista. Não sou radical. Por que elas dizem que eu sou radical? Porque elas pegam nisso para baixar essa mensagem e querem continuar a promover os seus corpos, seios decotados, acentuados, a entrarem na igreja, a mostrarem os mamilos e querem mostrar os traseiros onde a paiana pica, onde as roupas mostram os contornos, as curvas do seu corpo. Querem continuar a se sentirem atraentes, aceite pelos homens. Saiba, esses homens que você está a atrair com o teu próprio corpo, depois vão te usar e vão te deixar, vão ir buscar outras. Você atraiu pelo corpo e não pelo caráter. Percebeu muito bem? Eu espero que isso esteja a ficar claro aqui a nossa conversa, ok? Vamos resumir assim, senão isso vai virar um sermão. Isso não é uma sentada de um vovô que está dando conselho, não. Estamos a falar de coisas muito sérias. Portanto, eu vou resumir aqui a lição de sexta-feira. A lição de sexta-feira ficou claro essa questão de solteiros e casados. De casados já falamos muito. De solteiros também falamos muito. Você agora tem que tomar uma decisão. Nunca se sinta atraído por mulheres que te mostram traseiros grandes e sérios. Sabe por quê? Porque elas não revelam o caráter de mulheres chamadas filhas de Deus. As filhas de Deus vestem-se de forma decente. Há um tesouro no corpo dela. O seio é lindo, mas você só pode ver no casamento. Os órgãos genitais são lindos, mas você só pode ver o elemento mais íntimo dela dentro do casamento. Sabe por quê? Porque aquilo é um diamante e você que vai lapidar o diamante. Não serão outras pessoas a lapidar o diamante, correto? Não permita, você mulher, não permita que o teu diamante seja lapidado por muita gente. Porque depois que ser lapidado por muita gente, ele perde o valor, perde o brilho, perde a graça. Estou a falar para si. Perceba, um arroz com feijão que você está a cozinhar, quando você prova muito, perde a fome. E se todos começarem a te usar, depois ninguém vai querer te assumir. E se ele começar a te usar no namoro, te usar, depois ele não vai querer assumir-te, não vai querer casar, ele vai se aborrecer, vai fugir, vai à procura de outras. Você está a perceber que o assunto é sério? Convida a tua amiga e partilha isso para ela também saber. E mostre a ela que se ela está envolvida num relacionamento assim, passa este vídeo para ela, para que ele saiba que aqueles manos estão a brincar muito convosco. Não estão a ser sérios. Eles estão a ser vigaristas. Estão no silêncio a usarem muitas meninas. E muitas meninas no silêncio estão a ser usadas. Muitas meninas sofrem no silêncio porque foram usadas sexualmente e não foram assumidas. Frustradas, muitas delas desistiram da igreja. Os pais dizem, mas eu dei tudo em casa, tirei as artes, tirei tudo, fiz tudo, estudávamos a lição da escola sabatina, fazíamos tudo. Como é que essa amiga agora fugiu da igreja? É porque ela não teve coragem de dizer-te que foi vigarizada na própria igreja que você lhe instruiu a ir para lá. E ela fugiu, agora está no mundo porque ela achou que a igreja é igual ao mundo. Só que no mundo encontrou nagrelas mais terríveis que estão a usá-la terrivelmente e não vão assumi-la. E mesmo que venham assumi-la, a Bíblia diz que não há junção entre luz e trevas. Jugo desigual é um perigo. São casamentos que depois deu errado na igreja, não conseguiu parceiro, foi encontrar uma grelha que bebe cerveja, conseguiu fazer pedido, fez pedido, lhe encheu de bué de filhos, estão a viver em casa e lhe obriga a ir na igreja pentecostal e metodista. Não estamos aqui a ridicularizar igrejas, todos somos bem-vindos, mas estamos a dizer que ele em casa vai falar que quer comer carne de porco e você vai cozinhar a carne de porco no sábado e vais provar a carne. Percebe? Esse é um perigo. Portanto, eu vou resumir aqui e vou dizer o seguinte. A irmã Ellen White, ela escreve o seguinte. É impossível a qualquer pessoa desfrutar da bênção, da santificação, enquanto é egoísta, goloso, quer sempre comer, nunca vais ter um caráter santificado. Essas pessoas nunca podem ir no céu.
é levar pessoas terríveis. O que os antediluvianos dirão? Se ele foi por céu, por que nos destruíram? O que os sodomitas dirão? Se ele foi por céu, por que me destruíram? Então esses também devem ir para os céus. É levar novos satanases nos céus. Cuide bem do teu corpo. Cuide bem da tua mente. Cuide bem da tua vida. Aquilo que você faz com o teu corpo terá consequências. Percebeu? Só porque a terra não está a se abrir, o terremoto não te engole, não significa que as maldições não estão se acumulando. Perceba muito bem. Deus não vai te dar o certo dele para você errar a estragar o certo. Você não vai estragar o diamante, você não vai permitir que muita gente lapide o diamante para depois ir na igreja buscar o Samuel. Não, desculpa, Deus não vai te dar o Samuel da Ana, não. Porque o Samuel da Ana, Deus vai lhe dar no certo, correto? Então, se você quer que Deus te dê o certo, não faça com que as pessoas, os mocinhos, os jovens, lapidem o diamante. Esconda o diamante. Você jovem, não se sinta atraído pelos decotes, não se sinta atraído pelos bumbus que apanharam vacinas, porque você vai ser atraído pelo corpo e não pelo caráter, e há um perigo muito grande nisso. Correto? Se você seguiu esse conselho que eu te dei, então terminamos aqui a lição. O meu conselho é que você coloque isso em prática. Partilhe para que mais pessoas tenham conhecimento disso. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, terminamos de estudar a lição. Permita que muita gente conheça a Tua Palavra. E permita que se há um jovem, uma mulher, uma menina, um jovem que foi alcançado com esse conselho, com essas palavras, possa gerar frutos na sua vida, mudanças. Se esteve envolvida nisso, possa abandonar e possa ser santificada. Aos olhos de Deus, uma mulher tão linda, mas que é prostituta, é uma demônio. Aos olhos de Deus, uma prostituta que se arrependeu é uma Maria Madalena, que estará sempre aos pés de Jesus. Então permita que olhemos com simpatia os erros dos irmãos e que aprendamos a lidar com os erros e fracassos dos outros, aconselhando, encorajando a se levantar e a continuar na jornada. Esteja com essa igreja, esteja com todos que estão a me ouvir. Que a tua paz se estenda para todos. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo e com a tua família. Compartilhe esses vídeos e ajude as pessoas a se despertarem. Correto? Correto. Um abraço. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Amém? Amém. Nos vemos até um próximo programa. Tchau, tchau.